Reverendíssimos sacerdotes e diáconos, que hoje celebram conosco a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição. Reverendíssimas irmãs religiosas, já consagradas ao Senhor ressuscitado. Estimados seminaristas e vocacionados, meus irmãos e minhas irmãs, que lotando esta igreja catedral, participais desta Santa Eucaristia, no dia da ressurreição de Jesus, ou que nos acompanham pela Rural FM e pela mídia da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Hoje é um dia muito especial para toda a igreja e por isso o anúncio pascal. Jesus ressuscitou, Ele vive e é o vivo para além da morte. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Por isso é possível e necessário dizer feliz e santa Páscoa para todos nós. Realiza-se a grande e secreta esperança da humanidade. Uma terra nova, um mundo no qual vós todos sois irmãos, a partir da paternidade de Deus e da irmandade de Jesus Cristo. Realidade esta a ser vivida por nós. Talvez a mais difícil realidade do Evangelho. Viver a fraternidade. O grande desafio para que o mundo possa ser diferente. Para que este mundo no qual vivemos, dando a nossa contribuição, tenha uma alma lavada na alegria e na vida trazidas pelo próprio Jesus Cristo. Mas tudo isso só é possível aos olhos de quem crê. Mas além de crer, tem a esperança de que tudo isso será realizado a partir de Jesus, mas com a sua própria colaboração como cristão, como católico. A Páscoa é a passagem de um modo de viver para o outro. Como isso seria tão importante ser acolhido e compreendido no coração. Nós não podemos sair desta igreja catedral no dia de Páscoa ainda como o homem velho. É preciso ter a coragem e a ousadia de ser e de fazer diferente. Primeiramente dentro de casa. A família precisa se amar muito mais. A família deve crescer nesses laços onde o próprio Senhor da vida quer que eles sejam mantidos. Sair sim daquele modo velho de ser igreja, de ser indiferente, de não se envolver, de não participar, de não se comprometer com a pastoral, porque isto ajudará a igreja a ser igreja em toda esta querida Petrolina. Neste dia de Páscoa, a liturgia nos propõe como primeira leitura uma página lá do livro dos Atos dos Apóstolos. E começa com uma afirmação surpreendente na boca de um hebreu em casa do romano Cornélio. Deus é o Senhor de todos, seja qual for o povo a que pertença, sem preferências e privilégios para aquele povo, o povo hebraico. É a consequência do senhorio universal de Jesus que dá a salvação
a quem acredita nele, como está escrito no versículo 43. Jesus passou fazendo bem a todos, anunciando o reino, curando, fazendo milagres, multiplicando pães, restituindo a vista a quem era cego. Estas palavras Pedro as utiliza para dizer qual é a missão de Jesus. Aos Colossenses, Paulo exorta apenas para uma coisa: buscai as coisas do alto, lá onde se encontra Jesus ressuscitado. Quem conhece Jesus e faz a experiência com Ele, não pode levar uma vida ambígua. Lá no sacrário, Ele nos espera. Lá na palavra, Ele nos aguarda. E lá na comunidade, Ele quer que nós façamos a experiência de procurar as coisas do alto. Mas o que é que significa procurar as coisas do alto? Não significa ficar olhando para o céu, como os apóstolos no dia da ascensão, mas sermos testemunhas do ressuscitado até os extremos da terra. Que extremos são esses aqui em nossa diocese centenária? Tudo aquilo que está bem distante, bem afastado, onde algumas pessoas nunca participaram de uma Semana Santa, porque não tiveram a presença de um padre. Lá onde tantas pessoas esperam de nós, já catequizados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que possamos chegar lá com o anúncio. Os confins da terra. Isto significa estar no mundo, mas não ser do mundo. Pensar as coisas do alto significa fazer nosso o pensamento de Cristo. E este pensamento deve estar dentro do nosso coração, deve fazer parte do nosso próprio ser, onde quer que nos encontremos. O texto do Santo Evangelho de João proclamado é uma grande catequese sobre a ressurreição de Jesus. Para a surpresa daquela mulher, Maria Madalena, que vai ao túmulo cedinho, bem de madrugada, ainda escuro, ela vê o sepulcro que estava aberto e vazio. É importante notar que a atitude de incredulidade dos apóstolos ainda soa naquele dia de Páscoa. Eles ainda parece que não tinham motivo suficiente para crer. Maria Madalena representa a comunidade sem a perspectiva da fé. A comunidade incapaz de assimilar a morte de Jesus. Ela é a figura representativa de todos aqueles que pensam que o túmulo vazio seja o lugar do fracasso do projeto de Deus. É chegado o momento em que Pedro e Maria Madalena devem fazer o salto de qualidade para passar da dúvida à fé. O que é que tudo isto significa para nós? João acreditou na ressurreição. E nós, após esta Semana Santa tão bem celebrada, após esta Semana Maior, como ela nos ajudou a crer de maneira mais firme e comprometida? É preciso tornar Jesus ressuscitado eficazmente presente para ser o homem novo em gestação. Atitudes tão simples nós podemos ter. Por exemplo, antes de iniciar a refeição, rezar, fazer uma pequena oração.
antes de se deitar, rezar com os filhos, com as crianças, recordar o tempo em que nós rezávamos Santo Anjo do Senhor, que era de tão boa importância e parece que vai se esquecendo. Jesus não nos pede grandes coisas, mas sim pequenos gestos que representam, que traduzem algo tão importante. Não podemos continuar tendo medo. Muitos ainda estão desorientados, sem saber onde procurar aquele que vive, o ressuscitado Jesus, e sem ele, claro, as pessoas se sentem perdidas, porque não encontraram o caminho da salvação, não acharam o caminho que leva para o céu. Façamos, pois, o nosso próprio percurso, um percurso de amar Jesus com paixão, um percurso de procurá-lo não na indiferença, não na tibieza, mas sim com todas as nossas forças. Queridos irmãos fiéis diocesanos, que a Virgem Maria, a Mãe das Dores, a Senhora da Soledade, nos entregue o seu Filho Jesus, o vivo, o ressuscitado pelo Pai, para que com ele possamos nos dirigir ao outro e dizer: Feliz Páscoa, aleluia, amém.